Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, agradeço a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Não podemos deixar de agradecer todos nós, agradecermos a Deus, em especial por ter nos concedido mais uma oportunidade aqui na Terra, ligados a um instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico. Este instrumento, esta ferramenta que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria moral, espiritual, intelectual. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível, todos nós aproveitarmos da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados como oportunidade para a nossa reflexão, o nosso esclarecimento, a nossa melhoria, esta busca constante pelo conhecer a verdade, conforme Jesus nos disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos verdadeiramente continuar todos nós nesta busca incessante por este conhecer a verdade para nos libertarmos das trevas da ignorância. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Esta belíssima parceria, Emmanuel e Chico Xavier, que esta parceria nos rendeu belíssimos frutos, inesgotáveis esclarecimentos acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, um manancial que nós temos à nossa disposição para estudarmos constantemente, pesquisarmos constantemente. Então, hoje, estudaremos o capítulo de número 45, que tem como título No Sustento da Paz. De quem é a responsabilidade pelo sustento da paz aqui na Terra? Apenas dos nossos governantes? Eles que têm a responsabilidade, está nas mãos dos nossos governantes o sustento da paz aqui na Terra? Veremos aqui nas palavras de Emmanuel belíssimos esclarecimentos acerca deste assunto. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez leitura do livro de autoria de Irmão José e Carlos Bacelli, também o capítulo de número 45 do livro Pai, Perdoa-lhes. O capítulo de número 45 de Irmão José e Carlos Bacelli tem como título A Alegria do Perdão. Então aqui ele nos fala sobre a alegria do perdão e ele nos diz da seguinte maneira: das alegrias que a prática da caridade proporciona, por ser talvez a que mais exige, a alegria do perdão é a maior de todas delas. Então aqui ele nos fala que a caridade do perdão,
por exigir muito de quem perdoa, é, sem sombra de dúvida, a maior de todas. A maior das alegrias é exatamente a do perdão. E aí ele diz na sequência que somente quem experimenta semelhante sensação íntima para sustentar ou para tentar definir o que a palavra não define. Então aqui ele nos fala que somente quem experimenta essa sensação íntima da prática verdadeira do perdão para tentar definir o que é verdadeiramente o perdão. E ainda ele diz que perdoar é inundar-se de luz. Então perdoar é inundar-se de luz. E aí ele diz que no momento do perdão sincero, é que o homem comum, ao superar-se, consegue nivelar-se ao Cristo, sentindo-lhe no lampejo a divina grandeza. Então aqui ele nos chama a atenção que na prática do perdão sincero, nós não superamos os outros. Na prática do perdão sincero, nós superamos a nós mesmos e neste momento nós nos nivelamos, nem que seja em um momento ali de lampejo, nós nos nivelamos ao Cristo, a divina grandeza. E aí ele diz ainda que para perdoar, além do que traz em seu coração, ninguém de mais nada necessita. Então aqui ele nos chama a atenção que para praticarmos o verdadeiro perdão, não necessitamos de mais nada, além daquilo que nós trazemos no coração. Para verdadeiramente perdoar, nós não precisamos de recursos materiais. Nós precisamos, sem sombra de dúvida, conforme ele nos lembra aqui, apenas daquilo que nós carregamos em nosso coração. E aí ele encerra aqui dizendo o seguinte, que imobilizado na cruz, mas não imobilizado em sua capacidade de continuar amando, o Cristo, despojado de quase tudo, ofertou à humanidade inteira, o único bem que dispunha naquelas circunstâncias que lhe eram extremamente adversas, o insuperável tesouro do perdão. Então aqui ele nos lembra Jesus, a prática maior, a demonstração maior da prática do perdão, lá no alto da cruz, ainda pede perdão ao Pai, por intercessão, pede perdão a todos nós, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Então ele pratica este ato de caridade maior, rogando ao Pai, Pai, perdoa-lhes, que é exatamente o título deste livro, perdoa-lhes, porque ainda eles estão numa condição de ignorância, de rebeldia, de teimosia, e ainda não sabem o que estão fazendo. E até os dias de hoje, 2000 anos depois, boa parte de nós ainda não sabemos o que estamos fazendo. E aí chegamos nas palavras de Emmanuel, com Chico Xavier, neste capítulo 45 do livro Palavras de Vida Eterna, no sustento da paz. E Emmanuel traz para estas reflexões uma frase curta de um versículo de Paulo, anotação de Paulo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 13, em que Paulo escreveu da seguinte maneira aos irmãos de Tessalônica: vivei em paz uns com os outros. Então aqui Paulo, escrevendo a estes irmãos e a todos nós, ele nos chama a atenção que nós precisamos viver em paz entre nós. Não precisamos dos nossos governos para vivermos em paz. É lógico que, dependendo da situação, eles também, por meio de políticas, também auxiliarão e têm a obrigação de auxiliarem na implantação da paz, mas a contribuição individual de cada um de nós
sem sombra de dúvida, que é intransferível. E aí ele diz na sequência, na verdade, Emmanuel começa na sequência as reflexões acerca deste sustento da paz. Então Emmanuel nos diz da seguinte maneira: costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Então aqui Emmanuel nos fala que, via de regra, quando nós nos referimos às guerras, nós atribuímos estas guerras aos nossos administradores, principalmente aos desmandos dos ditadores. Mas só que ele nos lembra que a responsabilidade pelo sustento da paz é de todos nós, ou a responsabilidade é nossa. Todos nós que nos encontramos aqui no orbe terrestre, todos nós somos convidados, somos intimados constantemente para trabalharmos no sustento e pelo sustento da paz, ou restabelecermos a paz. Mas para isto, nós precisamos instalar em nosso interior a paz. Não tem como eu contribuir para a paz do mundo exterior se eu ainda me encontro em guerra no meu interior, se eu ainda tenho guerras, mantenho guerras no meu mundo interior. E aí ele diz na sequência que todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós agimos uns sobre os outros e influenciamos na vida um dos outros e somos responsáveis, sem sombra de dúvida, pela harmonia geral. Mas para isto, nós precisamos instalar no nosso interior a nossa harmonia. E aí ele diz ainda que a floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Assim é a semente da paz. Cada um de nós tem a responsabilidade, a obrigação de semear uma pequenina semente, a nossa pequenina contribuição nesta imensa floresta que é onde nós nos encontramos, que é o planeta Terra. Então precisamos constantemente semear, nem que seja sementinhas pequeninas, que ele usa aqui como simbologia de uma natureza gigantesca, que ela começou com minúsculas sementes. Então a implantação da paz aqui na Terra, a paz verdadeira, aquela paz que nós dizemos almejar e que um dia será implantada, estará implantada aqui na Terra, sem sombra de dúvida, que é a contribuição, ou será através da contribuição pequenina de cada um de nós. E Emmanuel ainda acrescenta que nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Então aqui ele fala que nós somos deficientes para fazermos análises quanto à contribuição individual no equilíbrio comum, porque nós temos pressa em ver o resultado da nossa contribuição. E ainda ele diz que isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas
aparentemente sem importância quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Sem sombra de dúvida que estes tijolinhos, estas pedrinhas, estes parafusos, estas pequeninas vigas na construção, nesta imensa construção da paz, que cada um de nós tem a obrigação de colocar nesta imensa construção, olhando e analisando de forma isolada, parece ser insignificante, mas sem sombra de dúvida que ao irmos encaixando as peças neste imenso quebra-cabeça aqui da Terra em relação à paz, sem sombra de dúvida que tudo será muito importante, cada pedacinho, cada peça, cada minúscula semente de contribuição de cada um de nós será muito importante para a construção deste imenso edifício com o nome de paz. E ainda ele diz que habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral. Quase sempre, após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Então aqui ele nos chama a atenção que, via de regra, nós temos o hábito equivocado de apontarmos, condenarmos, julgarmos e condenarmos aqueles nossos irmãos delinquentes, maldizer a estes nossos irmãos que se debilitaram, que debilitaram seu caráter, e que ele diz que toda essa debilitação só ocorreu depois de um longo processo obsessivo que talvez não tivesse ocorrido se nós tivéssemos agido auxiliando fraternalmente a este irmão. Mas, via de regra, conforme ele fala aqui, nós fugimos no momento em que nós podíamos ajudar, nós fugimos desta providência fraterna ou de dar a nossa contribuição em relação a esta fraternidade, ou até mesmo oferecer um ombro, oferecer um ouvido, oferecer o nosso verbo para uma conversação esclarecedora, para auxiliar a este companheiro de jornada, para que ele não chegasse a este campo de delinquência. E na sequência ainda ele esclarece que lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública. Quem é que gosta, quando está no trânsito, na via pública, quando alguém buzina com você ou buzina para você reclamando de alguma coisa? E aí ele fala que, via de regra, nós lideramos estas reclamações em relação às buzinas estridentes na via pública. No entanto, não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Nós reclamamos das buzinas na via pública, mas aqui ele nos fala que, via de regra, nós não medimos as consequências, não ficamos nem vermelhos em relação a causar problemas a outros companheiros de jornada. E aí ele diz ainda que todos, não tem ninguém que fique de fora deste chamado, todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos. Então aqui ele nos fala que todos nós estamos sendo constantemente chamados à edificação da paz e que este trabalho de edificação da paz dispensa em qualquer momento os impulsos de atividades de guerra. E aí ele fala que depende
única e exclusivamente da nossa melhoria. Não esperemos os outros melhorarem, não esperemos o mundo melhorar, porque sem sombra de dúvida que o mundo está aguardando a nossa melhoria, porque a melhoria do mundo, ela depende exclusivamente da nossa melhoria em primeiro lugar. Então é por isso que ele nos fala que a paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante a serviço do bem. Muitos de nós achamos, imaginamos e nos comportamos assim, que a paz é ficar de braços cruzados na inércia, sem trabalho, sem devotamento. Não, de forma alguma, conforme ele nos fala aqui sabiamente, que a paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Então aqui ele nos fala que nós, todos nós, estamos sendo convidados constantemente para auxiliar na implantação, na sustentação da paz, e nós precisamos trabalhar pela tranquilidade da coletividade. E isto, sem sombra de dúvida, que nós faremos através da tolerância, um gesto de caridade, uma frase, um olhar caridoso, um olhar de caridade, sem sombra de dúvida, uma atitude de trabalho no bem, um comportamento verdadeiramente humano onde nós nos encontrarmos. E por último, encerrando estas belíssimas reflexões, Emmanuel ainda nos diz: não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Ninguém, nenhum de nós está nesta condição de inabilitado para auxiliar na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, aí ele traz aqui uma simbologia belíssima. Então prestemos atenção quando ele diz: se não admite o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem tomada. Ou seja, nós, sem sombra de dúvida, que todos nós somos, cada um, essa tomada para o início da implantação da paz verdadeira. Porque, sem sombra de dúvida, o palacete, conforme ele traz como exemplo, por mais suntuoso que seja, construído ali em frente ou diante de vigorosa central de eletricidade, tendo toda a sua fiação, tudo preparado, tudo distribuído em cada local, em cada ambiente deste palacete, se não colocar tomada, se não dotar todos os pontos de tomada, ninguém conseguirá usar a força elétrica distribuída neste palacete. Assim, sem sombra de dúvida, é a paz no mundo, é a paz para o mundo. Cada um de nós é esta tomada, que possamos fazer a nossa parte, começando com a paz no nosso interior. Conforme diz a letra daquela música, a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em você. A paz do mundo começa em cada um de nós. A paz do mundo começa através das nossas atitudes, trabalhando, esforçando-nos constantemente para nos tornarmos pessoas melhores. Hoje, um pouco melhor do que ontem. Amanhã, nos esforçarmos um pouco mais para sermos melhores do que hoje, e assim sucessivamente.
paz do Cristo conosco e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta caridade que vocês fizeram em nos acompanhar aqui nesta sala virtual, porque assim, mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir estes belíssimos ensinamentos. Até breve, meus irmãos. A paz do Cristo conosco sempre e que possamos caminhar constantemente com esta paz em nosso coração, distribuindo esta paz por onde passarmos, na forma de sementes, conforme Emmanuel nos fala aqui neste belíssimo texto. Até breve!